Eu tenho algo que o Senhor colocou também no meu coração quando eu estava orando por hoje, e eu até anotei para que fosse bem, para que a gente não perdesse nenhum detalhe importante, amém? E a gente está vivendo talvez o melhor tempo da nossa nação, todos nós sabemos disso. Com 10, 11 dias de governo, a gente tem visto aí muitas coisas se movimentando. Eu não quero dizer se vai ser bom ou ruim, amém? A gente não sabe, mas pelo menos há um movimento diferente na nossa nação, amém? E a gente sabe que 2019 é um ano que promete muita coisa. Só que tudo isso que está acontecendo foi profetizado já sobre o Brasil. Foi profetizado, inclusive, a exposição da corrupção. Assim como a gente lê nas Escrituras, quando Deus usava os profetas no Velho Testamento para anunciar ao povo de Israel o que iria acontecer, tanto de bom quanto de ruim, se eles não se corrigissem. Quem já viu isso? Eu estou fazendo um devocional específico, tenho estudado a vida dos profetas, e essa semana eu estou lendo Amós. E Amós é um profeta que ele começa o livro dele exortando o povo de Deus. E a Bíblia diz que toda a prosperidade que eles estavam vivendo havia sido profetizada por outros profetas. Só que por causa da prosperidade eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E aí Amós, Deus levanta Amós, que era um pastor de ovelhas. Nem era um cara muito conhecido. Não era ninguém importante. Levanta ele para exortar o povo e tentar resgatar e trazer o povo de volta para que ele se arrependesse. Eu estou resumindo porque ele é um livro bem detalhado. Inclusive ele detalha os pecados e os erros que eles haviam cometido e a maldição que viria como consequência mesmo do próprio erro. Quantos aqui sabem que todo pecado tem uma consequência? Você sabia disso? E isso tem mexido muito comigo, principalmente por a gente estar exatamente nesse tempo. Então eu estou te lembrando de que nós recebemos profecias a respeito do Brasil, desde a corrupção ser totalmente exposta, até profecias a respeito de um tempo de prosperidade, por profetas maduros que o Senhor tem sobre a terra hoje, brasileiros e americanos, que falaram sobre a nossa nação. E a gente está vivendo um tempo de cumprimento dessa palavra. Profecias que o Senhor liberou sobre a nossa nação, sobre a sua terra, estão se cumprindo a partir da mudança de governo. Porque quando uma nação tem um governo justo, o que acontece com ela? Ela prospera. A Bíblia diz isso. Então, a prosperidade naturalmente vai acontecer se o nosso governo, de fato, for justo. Então, essa é a expectativa que nós temos, amém? De prosperidade em todos os sentidos. Não estou falando só de dinheiro, mas de justiça, das coisas serem corretas, amém? Da gente ter mais segurança, mais paz de andar na rua, não é isso? Da gente saber que um criminoso vai cumprir, enfim. Eu só quero enfatizar que não é só o dinheiro, mas é tudo que compõe a saúde e a paz de uma nação. Então a gente está nesse caminho. E o Senhor falou muito comigo a esse respeito do quanto, ao mesmo tempo que a gente deve se encher de esperança, comemorar e se preparar. Então, eu quero hoje falar com você para que a gente possa sondar o nosso coração e nos preparar para receber essa prosperidade. Amém? Para que nós, amanhã, não nos encontremos como aquele povo que Amós encontrou, perdido por causa da prosperidade. E aí eles estavam perdendo tudo, porque se desviaram do caminho do Senhor. Quantos sabem que é muito mais fácil você se distrair de Deus quando tudo vai bem, do que quando tudo está ruim? É muito mais fácil, porque a gente fica distraído. E sabe o que é o melhor de tudo? Assim, que eu fico feliz, apesar de... Hoje eu vou fazer meio que o papel, por favor, receba essa analogia sem parecer qualquer coisa por trás, tá bom? Hoje eu vou fazer um pouco do papel do profeta do Velho Testamento.
Eles eram normalmente mais durões, né? Traziam mensagens mais diretas. Mas sabe o que é o mais legal e o que me deixa muito feliz apesar disso? É que o Senhor está nos falando antes. Ele quer que nós cresçamos e nos preparemos para o que Ele vai derramar sobre a nação. Sobre a nossa vida individual e coletiva. E se a gente se prepara, concorda que a hora que as tentações e as batalhas vierem, vai ser fácil lutar contra? Então é esse convite que eu quero fazer para você hoje, amém? E aí eu estava orando, eu não falei ainda a palavra, eu vou te compartilhar agora. E eu ouvi o Senhor, eu tive uma visão e eu ouvi o Senhor me falando algumas coisas. Eu vi o Senhor sondando corações aqui dessa casa e procurando pessoas. Eu sei que o que eu vou te falar parece clichê e parece, a gente ouve isso toda hora, mas eu realmente queria que você ouvisse como algo do Espírito. Amém? Eu vi o Senhor sondando corações. Literalmente, Ele olhava, é como se Ele parasse de frente de pessoas e olhasse dentro do coração, procurando aqueles que o adoram com verdade. Aqueles que realmente têm buscado Ele, não por causa do que Ele vai promover na terra, mas porque o amam independente de estar bom ou ruim. E o Senhor me falava isso, eu estou sondando os corações que querem fazer algo pelo reino porque me amam. E não porque eu tenho coisas a oferecer. Eu quero aqueles que se importam comigo. E aí eu tive uma visão de pessoas prosperando, e de novo, não no sentido somente financeiro, que não tem nada de errado, tudo bem? Mas eu vi pessoas prosperando, elas estavam alegres e elas comemoravam como um resultado da prosperidade. E eu via semblantes tranquilos e serenos que demonstravam isso. Pessoas que não tinham preocupação. E o Senhor me falava assim, a tranquilidade, a serenidade vão ser características dessas pessoas que vão me buscar por causa de mim e que naturalmente vão colher aquilo que eu tenho para trazer. A serenidade no semblante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, estou começando a perceber uma serenidade em você. E eu quero finalizar com essa parte. E olha, serenidade não necessariamente é falta de energia, de ousadia, mas é confiança, convicção, amém? Eu estou tão convicto, tão sereno, que eu não me preocupo, porque o Senhor é em primeiro lugar. E aí, a última coisa que o Senhor me falou foi, os que colocarem o reino de Deus, o meu reino, em primeiro lugar, colherão até de onde não semearam. Os que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, colherão até de onde não semearam. Eles entrarão num ciclo de colheita. Ciclo de colheita. E o Senhor me deu isso como final. É um ciclo de colheita para aqueles que me buscarem de todo o coração. E se você quiser depois levar isso, orar, a Bíblia fala que a gente tem que fazer o que com as profecias? Julgar. Para ver se é de Deus. Então leva isso, julga, ora. E vê se testifica com o seu espírito. Mas quando você olha para as Escrituras, Deus normalmente confia talentos a quem Ele pode, a quem Ele acredita e a quem Ele confia, parece redundante, que vai cumprir o objetivo daquele talento. Faz sentido para você? Então eu vejo o Senhor nos chamando, nos prevenindo, nos preparando para começar o ano alinhados. É como se fosse uma correção. Você sabe o que significa uma correção? O que passa pela sua cabeça? Quando você pensa em correção? Quem é mãe e pai já pensa numas palmadas, né? Não é? A gente tem uma ideia de correção como algo ruim. Ou não tem?
Tem. Mas correção nada mais é colocar a pessoa de volta no lugar, nos trilhos, para que ela então chegue aonde ela tem que chegar. E sabe o que dói na gente quando a gente é corrigido? Você sabe, não? O ego. O ego que dói. Então, quando a gente... Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa se movimentar e ser chacoalhado e ter que aceitar coisas para poder voltar para os trilhos. E o nosso ego fica machucado e o nosso coração fica ofendido. E isso muitas vezes se torna a distração para que a gente volte para o nosso destino. E hoje eu sinto o Senhor exatamente querendo trabalhar isso em nós. A prevenção, mas também a sondagem no nosso coração, que pode nos impedir de viver esse 2019 nos trilhos que Ele preparou para nós. Amém? E aí, enquanto o pastor Marcelo estava falando, vai abrindo comigo já em Isaías 6. Eu vou também te compartilhar isso. Enquanto o pastor Marcelo estava falando, eu também ouvi algo a respeito de fidelidade. Eu sei que muitos aqui têm anseios, desejos por coisas que ainda não aconteceram. Mas eu ouvi o Senhor falando, a maneira como você, a medida com que você cuidar daquilo que você tem hoje, é o que vai te levar para onde você quer estar. Então, para pensar, o que você tem hoje, em todos os aspectos da sua vida? Relacionamento, finanças, trabalho, carreira, empresa, seu papel como igreja, como filho de Deus e como participante do corpo. O que mais? Parente, amigo. A maneira como você cuidar do que você tem hoje é que vai determinar o que você vai colher em 2019. Porque aquele que é fiel no pouco pode ser transportado para o muito. Mas aquele que negligencia o pouco, normalmente fica andando em círculos. Dificilmente muda de estação. Por quê? Por quê? Quero ouvir de vocês. Hã? O que passa aí no coração de vocês? Por que muitas vezes a nossa vida não avança e a gente tem a sensação que passou mais um ano e as coisas mudaram um pouco? Não tem atitude e não tem fidelidade e gratidão com aquilo que tem. Faz sentido? É mais ou menos a gente que é mãe. Como é que eu vou dar algo para o meu filho melhor se ele não cuida nem daquilo que eu já dei? Né? Sei lá, meu filho que tem um computador usado. Eu quero muito um novo, filho. Mas ele deixa jogado, ele não está nem aí, ele fica só reclamando. Eu, como mãe, não vou ter nem um pingo de prazer de dar um novo. Faz sentido? É claro que é uma analogia, talvez pequena, mas eu tenho convicção disso que eu estou falando para vocês. O Senhor nos confiou coisas que parecem pequenas, mas é a maneira como nós vamos cuidar delas que vai nos levar para as coisas que a gente tanto deseja. Sejam elas essas coisas grandes ou não. Amém? Então eu quero começar a te provocar nisso. Uma coisa que me ajuda muito é anotar as coisas que fazem sentido para mim, que entram no meu coração, como uma palavra de vida. Por quê? Para que depois eu possa voltar e meditar naquilo que foi dito. Que a palavra de Deus ensina isso. Meditar é você parar, refletir, perguntar para o Espírito Santo, o que você quer falar comigo a respeito disso? Então eu quero te encorajar, se tem algo aqui que realmente faz sentido para você, anota. Anota para que você pare amanhã em algum momento e reflita sobre isso, para que não venha nenhuma ave e roube aquilo que foi depositado no seu coração. Sabia que é assim que Satanás trabalha? Ele coloca distrações, situações, pessoas, principalmente quando não há raiz profunda no nosso coração. E essas situações, elas vão falando coisas na nossa mente e roubam as sementes que foram depositadas. E essas sementes não conseguem produzir raízes e também não dão frutos.
Por isso que a gente não consegue ver resultado, muitas vezes, daquilo que Deus fala a nosso respeito. Porque depende de nós, como a gente vai cuidar dessa semente. Como a gente vai cuidar em todos os sentidos. Regar, cultivar, guardar e dar valor, dar importância. O dar valor é parar e prestar atenção. Se a gente não faz isso, com certeza, eu tenho certeza que nós já fomos roubados pelo inimigo de muitas coisas que Deus depositou e tinha para nós. Faz sentido? Então eu quero te ajudar, te encorajar que nesse ano seja um ano em que você guarde mais as palavras de Deus. Que você valorize o que Deus fala. Que você cultive o que Deus fala e não seja parte de uma das parábolas que a gente vai ler, daqueles que recebem a palavra do reino, mas vêm as aves, ou as distrações, ou as preocupações da vida, porque não tem profundidade. Amém? Então não é culpa de Deus, é a gente que muitas vezes não dá valor. Bom, vamos lá. Vamos entrar então, a gente está em Isaías 6, eu vou ler algumas passagens para você. No ano em que faleceu o rei Uzias, essa é uma profecia, uma visão que o profeta Isaías recebeu. Eu quero que você imagine todo o contexto, que isso vai ser importante. Num momento da história em que um rei chamado Uzias havia falecido. Então, após a morte dele, Deus vem e fala com Isaías algo a respeito do povo dele. Então, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Então Isaías começa a descrever a visão, amém? Que ele estava tendo de Deus naquele momento. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Tudo isso tem um significado e um entendimento, por isso que você precisa ler as Escrituras. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória dele, da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então a gente tem um cenário sobrenatural acontecendo. A visão celestial qual que era? Que a terra estava cheia de quê? Da glória do Senhor, não é isso? Cheia da glória do Senhor. E os anjos, o que eles faziam? Eles cantavam, eles adoravam e declaravam santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Isso era tão forte, e nesse momento a gente tem uma manifestação física dos céus na terra, porque a Bíblia diz que as portas tremeram aonde Isaías estava, e o lugar ficou cheio de fumaça, que é a mesma experiência que o pastor Marcelo citou, que aconteceu lá na Rua Azusa, em 1800, quando nós tivemos a manifestação, o batismo do Espírito Santo, que as pessoas se escondiam no meio da fumaça. Eu sei que é difícil para a nossa mente racional entender isso, mas não fica tentando entender, só acredita, porque é isso que a Bíblia diz, amém? Só que olha o que acontece. Nesse momento, algo acontece com Isaías. E olha qual é a primeira fala dele diante dessa presença do Senhor. Então bradei eu, ele mesmo está relatando o que aconteceu. Ai de mim, eu não tenho salvação. Porquanto sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Peraí. Ao mesmo tempo que a presença de Deus, a visão se abriu para Isaías, algo aconteceu com ele. E uma consciência a respeito de algo que estava fora dos trilhos, que ele estava fazendo, veio à tona. E ele, de forma madura, expõe isso diante do Senhor. E ele confessa. O que ele fala? Eu sou um homem de lábios impuros. O que é um homem de lábio impuro? Fala assim, alguém que só fala, que fica reclamando o tempo inteiro. É alguém que fala mal
dos outros? É alguém que fala mal de Deus? É alguém que se amaldiçoa? Ou amaldiçoa a terra, amaldiçoa o governo, amaldiçoa tudo quando não dá certo? Ou não é? A Bíblia fala que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Vou te dar uma dica. Quando você estiver muito reclamão, dá uma paradinha e sonda seu coração. Provavelmente há algo no coração que precisa ser tratado. E quando a gente está assim, o problema não é com o outro, é a gente. Desculpa. Não é o outro que tem que melhorar e mudar, é a gente que precisa sondar o coração. Que é a gente que não está satisfeito, não é? Isaías, ele reconhece isso e ele confessa isso diante do Senhor e pior. E ele confessa que o povo que ele vivia também era um povo de lábios impuros. Quantas vezes a gente não está nessa situação amaldiçoando o nosso próprio povo? A nossa própria casa, tanto parente de sangue, quanto a nossa casa espiritual. Quantas vezes? O que a gente não entende é que toda vez que a gente faz isso, a gente se torna empecilho para que o fluir de Deus opere na casa. Para que o plano de Deus se cumpra, porque o plano dele, desculpa, ele é coletivo também. E principalmente, Deus tem planos e propósitos individuais, mas ele tem plano, o plano dele é macro, é coletivo. Então eu quero te provocar a pensar o quanto você tem consciência da importância que você tem no corpo de Cristo, e o quanto você contribui para que o corpo avance, e o quanto você contribui para que o corpo se atrapalhe. Porque quando o corpo se atrapalha, todo mundo é atingido. É ou não é? A não ser que você esteja já tão desligado, que você nem percebe, nem fica sabendo. Mas é isso que acontece. E eu vou ler mais um trecho, depois a gente vai voltar aqui, mas eu quero fazer um paralelo com você. Vamos continuar lendo. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Gente, quem gostaria de ter uma brasa sendo colocada, tocada na sua boca, porque você falou uma besteira? Será que ia doer? Hã? Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Aqui tem todo um contexto. Inclusive, o Senhor traz para ele o perdão do pecado, e tem todo um contexto aqui, porque a primeira atitude dele diante da presença do Senhor foi o quê? Reconhecer que ele estava errado. E eu quero chamar já a sua atenção, porque nesse ano, aqueles que desenvolverem em maturidade a sua autoconsciência, o que eu estou falando? Aqueles que param para se analisar e reconhecem os próprios erros, vão crescer em maturidade e vão colher coisas que o Senhor tem preparado. Mas você vai ter que ter coragem de parar para se analisar, ao invés de analisar o outro. Quando a gente conseguir dar esse passo, gente, eu garanto para vocês que vocês nunca mais vão trocar de igreja. Porque o problema não está nas igrejas, está na gente que não amadurece. E a gente muda de igreja, leva o problema para outra e assim vai. Porque em nós não há confronto e autoconsciência o suficiente desenvolvida para a gente entender qual é o meu papel como igreja nessa terra. Por que Deus me coloca num corpo? Não é só para que os meus problemas sejam resolvidos, mas é para que eu seja transformado, para que eu cresça em maturidade e para que eu contribua para que esse coletivo avance e faça diferença nessa terra. Só que você vai precisar passar pelo confronto, porque é isso que amadurece o nosso coração, é isso que amadurece, que cria as estruturas necessárias. E não tem lugar melhor do que a igreja para isso. Por isso que a gente tem tanto conflito às vezes. Porque é onde Deus vai trabalhar, gente. Amém? Se você sair, você está fugindo. E aí Deus fica limitado com você.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando de um irmão super querido que a gente tem orado e tentado ajudar. E esse irmão estava falando de coisas que ele tem vencido. E a questão principal, que eu não vou dizer o que é, mas eu quero compartilhar essa história para ilustrar isso que eu estou dizendo, que ele tem lutado. A gente perguntou e a gente falou, e essa questão? Você sente que você está curado? Aí ele falou assim, sabe como que eu vou saber que eu vou estar curado? Quando Deus me colocar de novo na mesma situação, esse vai ser o meu teste. E é verdade. Porque falar que está tudo bem quando eu estou longe da situação é fácil. O difícil é quando eu estou de frente ao meu próprio inimigo, que muitas vezes é o meu orgulho, e eu tenho que sacrificar ele para que eu possa passar para a próxima estação. A gente tem falado muito de graça, isso é de Deus. A gente está nesse tempo em que Deus está mudando a mentalidade dos filhos de órfão para filhos, do coitadinho para o protagonista, é tudo de Deus. Mas eu sinto que tem hora que a gente está esquecendo de sondar o nosso coração e sacrificar a nossa carne. Que a gente está vivendo sem parar para pensar no que a gente tem que mudar, porque ou já somos perfeitos. Será que somos? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Com ele tocou a minha boca e declarou-me, vê, isso tocou, eu estou no 7, isso tocou os seus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Gente, Deus se aparece para Isaías, você acha que ele não sabia quem ele ia enviar? Mas por que ele faz a pergunta? É isso que eu quero te provocar. Por que ele pergunta para ele quem que ele ia enviar? Por quê? Porque ele queria ver o quanto ele realmente queria. Será que ele realmente quer pagar esse preço? Quem irá por nós ao que prontamente responde, eis-me aqui, envia a mim. E ele, convicto de que Deus tinha algo para ele, responde. Tá. Aí Deus começa a trazer uma orientação do que ele iria dizer ao povo. E eu quero que você preste atenção aqui. E ele me respondeu, vai e diz a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Ou seja, vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando aqui, mas vocês não podem compreender o que eu estou falando. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo vocês jamais perceberão. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos e não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem salvos. Ué, será que a gente está lendo a Bíblia? Esse. Vai comigo em Mateus 13. Em Mateus 13, a Bíblia diz que Jesus saiu e se assentou na beira do mar e começou a falar com a multidão que chegou perto dele e se assentou por parábolas. Quem conhece a parábola do semeador? Eu vou pular, tá? Você já conhece, eu vou pular para a gente ir um pouquinho mais para frente. Vai no verso 10. Então imagina a cena, Jesus está lá sentado na beira do mar e começa a ensinar aquela grande multidão, mas falando com eles em parábolas. No verso 10, depois que Jesus conta parábolas, os discípulos chegam pertinho dele e perguntam, por que o senhor está falando com eles por meio de parábolas? E aí ele vai explicar. Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi concedido. Como assim? Deus está fazendo acepção de pessoas? O que você acha?
Por que Deus não revela o que está no coração dele e os planos dele para aquela multidão que tão prontamente veio e se assentou para ouvir ele? E aí ele vira e fala mais baixinho, provavelmente havia uma distância entre ele e o povo, que a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram dele. E aí ele continua explicando no verso 12, pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Olha o que ele fala em seguida. Neles se cumpre o quê? A profecia de Isaías, aquela que a gente acabou de ler. Nele se cumpre a profecia de Isaías. E aí ele vai citar a profecia de Isaías. E no verso 15 ele fala assim, porque o coração deste povo está endurecido. É como se Deus estivesse falando assim, eu não vou confiar os meus segredos, os meus planos, para quem tem o coração endurecido. Imagina um povo com o coração endurecido, cheio da revelação de Deus. O que aconteceria? É mais ou menos igual o super-herói do mal, que quando ganha o poder do bem, o que ele vai usar aquele poder para quê? Para benefício próprio, no mínimo, não é? São os planos dele, ele vai dominar o mundo, do jeito dele, ele vai fazer o que ele quer. Então Deus está falando assim, eu falo para vocês, para eles eu não posso falar. E não é porque eu não quero, mas é porque o coração deles está endurecido. E aí se você continuar lendo, você vai ver a reação que eles tinham, como era o coração deles. De má vontade escutaram com os seus ouvidos, de má vontade escutaram com os seus ouvidos. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus e a gente não dá valor e a gente continua seguindo a vida e tomando decisões por nós mesmos, é um tipo de má vontade. Ou não é? Claro que é. Por quê? Porque a gente não deu valor naquilo que Deus nos deu. Então, às vezes a gente pensa que esses ensinamentos, eles são para aquele povo lá que nem vai na igreja, que está desviado. Mas não. Muitas vezes, se a gente quer avançar, se a gente quer crescer, se a gente quer fazer parte desses que podiam se sentar próximos de Jesus para ouvir coisas que nem todos podiam ouvir, a gente precisa sondar o nosso coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, sonda o seu coração. Agora abre comigo em 2 Crônicas 26. Vamos voltar lá. E eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu, por que Deus dá aquela visão para Isaías que a gente leu. Lembra que a gente começou o texto em Isaías lendo que no ano em que o rei Uzias morreu, eu tive uma visão, lembra? Então vamos entender um pouquinho do rei Uzias, o que aconteceu com ele e fazer um paralelo com a nossa vida. Se você for em 2 Crônicas 26, vamos começar a ler aqui. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar do seu pai Amazias. Vai para o 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Quantos anos ele ficou? 52. Então a gente vê já aqui uma característica de consistência, de longevidade, de um reino aparentemente sólido. Tudo bem? 52 anos.
No verso 4, ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que o seu pai Amazias fizera. Uzias foi um rei bom, incrível. Ele praticou tudo, ele permaneceu nos trilhos. Ele foi justo e ele tinha um modelo que era quem? O pai dele. Aqui dá para a gente explorar um monte de coisa, mas vou deixar para você, que não é o meu foco. No 5, Uzias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar Yahvé, Deus o fez prosperar. Então, olha só, tem algo que aconteceu no reinado de Uzias, que foi um reinado próspero. Depois, se você continuar estudando a história dele, você vai ver que Deus deu ao reinado dele estratégias e ideias, que ele tinha um exército extremamente capacitado, que ele defendeu Israel, construiu um legado gigante. Só que acontece algo na vida dele num momento. E a Bíblia faz questão de deixar claro que ele tinha um mestre, em algumas versões, um sacerdote, que o instruía em todos os caminhos do Senhor. É uma história triste até. Ela é feliz até um determinado momento. Porque quando Zacarias morre, Uzias se perde. Quem conhece essa história? A Bíblia diz que quando Zacarias morre, Uzias se perde. E aí eu fiquei pensando no seguinte: o que aconteceu com Uzias que fez ele perder um reinado tão próspero? Se você for no verso 15, vai lá. Fala que ele construiu máquinas projetadas por especialistas, um monte de coisa. Depois você lê. Só que vai para o 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, o seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados, e o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes e se opuseram ao rei, advertindo-lhes: Uzias, isso não é seu chamado, seu serviço. O que você está fazendo aí? Deus te colocou como rei. E eu quero que você pare para pensar quantas vezes na sua vida você talvez não tenha percebido, mas você tem entrado no altar para queimar incenso, para fazer algo que Deus não te chamou, porque você se acha já bom o suficiente para andar sozinho. A gente vê uma característica na vida de Uzias, que quando ele perde Zacarias, como ele foi muito instruído e abençoado, para que eu preciso de alguém? Eu posso eu mesmo fazer o que tem que ser feito. E é nesse momento que o reinado dele começa a cair. Sabe, a gente está vivendo num tempo em que, ao mesmo tempo que Deus tem abençoado a igreja, tem derramado a graça, o amor e o Espírito Santo, a gente tem visto e tem ouvido falar de colheitas de pessoas em lugares improváveis recebendo Jesus. E encontrando uma família, o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo a gente tem visto um movimento de pessoas saindo do corpo de Cristo e se posicionando como: eu não preciso do corpo de Cristo. Eu mesma, eu já sei orar, eu sei ler a Bíblia, eu até ouço as pregações no YouTube. Para que eu preciso fazer parte? Para que eu preciso de ter um Zacarias na minha vida se eu já sei? Estão entendendo? E eu quero te provocar a pensar o quanto você tem consciência do porquê Deus constituiu a assembleia, o corpo, dê o nome que você quiser, a eclesia. Por que você está aqui hoje? Por que existe isso em cada cidade? Assim como existem escolas, hospitais, farmácias, governo. Porque existe um plano
Deus estabeleceu isso como parte do plano do reino dele. E a Bíblia nos dá essa resposta. O que muitas vezes a gente não entende é qual é o nosso papel. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, qual é o seu papel no corpo de Cristo? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste quem? Aos soberbos. Os corintianos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, às vezes a gente está passando por uma fase tão difícil, está em crise, e a gente atribui tudo ao inimigo, né? Muitas vezes, não, porque não deu certo, porque não era para dar, ou porque o inimigo está me perseguindo, está muito difícil, é muita luta. Eu comecei na igreja, eu comecei a orar mais, já vieram as lutas. E aí a gente olha para cima, quando a gente quer, igual Isaías, e a gente vê a face de Deus, e não do diabo. Porque é Deus, muitas vezes, resistindo a gente. Por quê? Porque o nosso coração precisa ser trabalhado. Muitas vezes é Ele resistindo. Você lembra daquele momento da história de Moisés, que Deus chega para ele e fala assim, eu quero que você vá lá falar com o faraó. E ele fala assim, eu não vou. Não vou, porque, gente, vamos ser sinceros, ministrar para quem você tem muita intimidade é um dos maiores desafios que tem, não é? A própria Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por quê? Porque a familiaridade, ela atrapalha mesmo. Então eu fico imaginando Moisés, eu cresci com ele, eu fiquei lá a vida inteira, eu sou íntima, agora o senhor quer me mandar lá para falar o que o senhor quer que fale? Tipo, não, eu já tenho dificuldade de falar, eu não vou não. E Deus insiste, aí Moisés vira para ele e fala assim, tá bom, o que é que o senhor quer que fale? Aí Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? E Moisés era um quê? Ele tinha o quê na mão? Celular? Ele tinha um cajado, porque o cajado representava o chamado, a função dele. Amém? E Deus fala para ele, agora joga o cajado no chão. Quando ele joga, ele assusta, porque aparece uma cobra. E aí Deus fala, agora vai e pega a cobra pela cauda. Que maluco isso, né? Eu até fui dar uma pesquisada, mas dizem que é uma coisa que você nunca deve fazer, pegar uma cobra pela cauda. E aí eu quero que você pare para pensar assim, é como se Deus estivesse falando para ele assim, Moisés, aquilo que te faz forte também pode se transformar na cobra que te morde. Sabe por quê? Porque quando a gente exalta demais a nossa força, ela se torna um ponto fraco. Quando eu trabalho com desenvolvimento humano e a gente aplica testes de perfil e comportamento, e tem um teste que a gente aplica, que vem na descrição, imagina que a primeira parte contém as personalidades, são 6 tipos e os seus opostos, e ela vem por ordem de predominância. Então, aquela que você é mais predominante aparece primeiro. E no final de cada explicação, o autor do estudo, que é um psicólogo, ele fala assim, cuidado para que o seu... Porque ele cita os pontos fortes daquela personalidade, e ele fala assim, cuidado para que os seus pontos fortes não se transformem em fraqueza se usado em excesso. E aí eu comecei a relacionar tudo isso e eu quero te provocar a pensar que toda vez que a gente deixa o orgulho entrar no nosso coração, ou que a gente se acha autossuficiente ou independente, que a gente não precisa das pessoas, provavelmente o orgulho também está aparecendo no nosso coração e é quando Deus vem e nos resiste. Muitas vezes ele dá sinais como Moisés, cuidado, eu te dei isso, é uma força, mas você já está começando a se achar. E aí essa força vai acabar virando uma cobra na sua mão e ela pode te picar. Te provocar a pensar o quanto você precisa se preparar para receber aquilo que Deus tem para você. E o sondar o coração, ele tem que ser constante.
constante. Fala comigo, constante. E Uzias, ele é, lá no verso 18, ele é confrontado pelos sacerdotes. Quantos sabem que o confronto nos coloca de volta nos trilhos? Quando a gente recebe. Só que, nesse caso, não foi o que aconteceu. Mas se Uzias tivesse recebido, o que teria acontecido com ele, provavelmente? O que você acha? A bênção que estava sobre o governo dele teria continuado? Vocês já viram aqueles casamentos em que um dos dois toma decisões sozinho? Ou nas relações que as pessoas, às vezes tem alguém que te ajudou, que você só conseguiu chegar onde você está porque teve um Zacarias na sua vida. Mas aí quando você está bem, você começa a desprezar e achar que você é autossuficiente, que você pode caminhar e continuar sozinho. O Senhor deixa as histórias para que a gente realmente leia e pare para pensar o que isso tem a ver comigo. O que Deus está falando comigo. Abre comigo em 2 Coríntios 11. Desculpa, é 2 Coríntios 12. Vamos ler só o verso 30 do capítulo 11 primeiro. E depois a gente vai para o 12. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Paulo vai começar a trazer o ensino aqui. Vai para o 12:1. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo para benefício de vocês, porque eu nem queria falar isso, porque eu não quero que nenhum tipo de glória venha sobre mim, venha por causa de mim. Tanto é que ele vai relatar uma experiência que ele vivenciou, mas como se estivesse contando a história de outra pessoa. E ele fala assim, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Aqui a gente vê também uma característica em Paulo, ele não está muito preocupado com isso, ele está mais preocupado em ensinar, em ministrar, em multiplicar aquilo que Deus havia feito, para gerar neles aquela fé e aquele testemunho. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexplicáveis, as quais não é concedido ao homem comentar. No verso 5 ele fala assim, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Ele está dizendo assim, mesmo que eu quisesse me gloriar diante dessas experiências, não seria errado, porque de fato elas aconteceram. Mas eu não quero dar ênfase nisso, eu não quero colocar o foco nisso. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. Ele está preocupado com aquilo que ele fala para que as pessoas não exaltem ele acima de Deus, acima do que realmente ele pudesse até receber de reconhecimento. E para impedir que me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Quantos têm coragem hoje de fazer a seguinte oração? Deus, para que eu não saia dos trilhos, se for preciso, coloca um espinho na minha carne. Para que todos os dias ele me lembre quem eu sou, que eu não posso exaltar e me gloriar nas minhas forças, porque é que ele continuou falando? Vamos continuar. A minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se não há espaço de fraqueza,
de vulnerabilidade, não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar. Faz sentido? E Paulo agradece a Deus porque o espinho na carne dele promovia o espaço para que então a graça de Deus pudesse operar e o poder dele pudesse operar. Essa semana eu conversava com uma pessoa e a gente estava falando de algumas dificuldades e ela fez um comentário assim, eu falei para tal pessoa que está numa fase difícil, que não adianta ela procurar pessoas perfeitas, seja na igreja, seja no lugar que for, e principalmente na igreja, porque não existe pessoa perfeita. Aí me veio esse texto na hora e eu falei assim, se a gente fosse perfeito, não haveria espaço para Deus. Se a gente acertasse o tempo todo, como é que a graça dele poderia encontrar espaço e o poder deles concorda? Não faz sentido. Se a gente é perfeito, se a gente acertar tudo com vocês, Deus não tem espaço para operar. E aí a gente mesmo vai começar a se achar, não é? Para que eu preciso aprender? Para que eu preciso de Deus se já está dando tudo certo? Se não tem problema nenhum. Então, eu quero que você pare para pensar na sua vida. O seu espinho na carne te mantém humilde e provavelmente mantém o espaço para que o poder de Deus opere. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você já sabe qual é o seu espinho na carne? Se você não tem o espinho na carne, eu te aconselho a orar e pedir hoje. A gente está caminhando para o final. Você lembra quando Jesus ele vai confrontar Pedro? Pedro chega para ele e fala, não, ele está contando que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado. E Pedro fala, de jeito nenhum, Senhor, eu não vou deixar. E Jesus vira para ele e fala o quê? Sai daqui, Satanás. Já pensou o pastor falando isso para você? Hã? Quando você falar uma besteira? E Pedro foi inspirado por Satanás. E a gente acha que o diabo não fala com a gente. E aí o pastor vira para você e fala assim, sai daqui, Satanás, o que é isso? Provavelmente você ia brigar, né? Não ia voltar nunca mais, ia falar mal do seu pastor. Mas Jesus falou isso para Pedro. Por quê? Porque Jesus estava naquele momento, tudo que a gente tolera e que afeta as verdades de Deus, começam a fazer parte da nossa cultura. E começa a moldar a nossa mente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando alguém vem e fala algo contrário à sua crença e tem bons argumentos, se você não tem total convicção, se você não está firmado em Cristo, aqueles pensamentos vão ficar na sua mente, rondando. Daqui a pouco você está com dúvida. Daqui a pouco você já não tem tanta certeza. Aí sabe o que o diabo faz? No dia seguinte você encontrou outra pessoa e ele vai usar essa outra pessoa. Ou alguém que não vai aparecer e vai te falar algumas coisas. E aí você vai começar a achar que, nossa, então eu estou achando que Deus está me mandando uns sinais. Só que não é Deus. É o diabo aproveitando da mente dividida. Sabe? Que Paulo fala, que está em dúvida, que não se firma, que quando é confrontado não volta para o caminho, e ela se torna passível de setas e de influências que vão enchendo a nossa mente. Faz sentido? E aí Jesus vem e ele confronta Pedro, porque ele sabia que se ele não confrontasse Pedro, Pedro poderia perder o destino dele. Toda vez que você é confrontado por alguém, não importa, gente, a forma. Às vezes a pessoa não sabe, ela confronta de um jeito que não foi legal, mas tira o foco da forma
e presta atenção no que está acontecendo. Porque, principalmente, se você tem uma história com essa pessoa, ela provavelmente te ama e está querendo te trazer de volta para o caminho. Jesus tinha uma história com Pedro. Ele estava preocupado. E eu poderia citar N passagens sobre confronto. N. A gente citou algumas. Mas ela te ama e ela quer te trazer para o caminho. Tem uma outra passagem que Jesus ensina para a gente sobre dar a outra face. Se alguém te bater, o que você tem que fazer? Dar a outra face. O que significa dar a outra face? Ter sangue de barata? O que significa dar a outra face, gente? Dar a outra face é virar. Vamos supor que eu recebi nessa. É virar e falar assim, agora vem e pode bater nessa que eu estou preparado. Agora vem, Senhor, e me coloca nesse teste de novo, porque eu vou ser aprovado. Porque um cristão, escuta o que eu vou te falar, não pode deixar a ofensa permanecer no coração mais de 2 horas. Não pode, gente. Ofensa no coração é ego ferido. Isso é um prato cheio para os pensamentos, as dúvidas. A gente começa a ouvir coisa até que nem necessariamente foi falado. É ou não é? Porque tudo fica maior. Coração ofendido vê as coisas enormes, diferentes, distorcidas. Quem tem astigmatismo, que nem eu? Quem tem astigmatismo vê tudo distorcido. Então, quando Jesus vem e fala assim, sai daqui, Satanás, ele está repreendendo a influência que Pedro havia deixado entrar no coração dele antes que aquilo tomasse ele por completo. Quando Paulo fala assim que Deus colocou um espinho na carne dele, que era um mensageiro para Satanás, para provocar ele, para colocar ele na posição de quem ele era, porque Deus ama muito Paulo. Muito. Quando Deus te confronta, seja na palavra, seja através do Zacarias que ele coloca na sua vida, seja pela sua esposa, pelo seu marido, seja pelas pessoas que você tem uma história, é porque ele te ama muito. E porque ele quer te ver que você vai acertar, ele quer que você acerta. Porque não tem como a gente mudar, muitas vezes a gente só enxerga o que tem que enxergar quando a gente é confrontado. Se Jesus não tivesse na hora, Jesus não esperou passar. Jesus não falou assim, Pedro, vamos tomar um café? Preciso falar com você. Tem umas coisinhas para tratar. Mas na hora, ele se posiciona e confronta Pedro. Se Jesus tivesse esperado, talvez ele tivesse perdido a oportunidade de não ser mais afetado por aquele espírito. Faz sentido? Eu quero te provocar a receber e a perceber, a discernir. Essa semana, como foi uma semana de muitas conversas, então eu tenho algumas histórias mesmo. Pessoas que eu me reuni para resolver algumas coisas. E a gente estava falando exatamente sobre isso. As pessoas entram na nossa vida e nós temos que aprender a olhar todo mundo e procurar o tesouro que há dentro delas. Mas cada um tem um processo diferente, passa por fases diferentes. E existem pessoas que não contribuem para o nosso avanço. E Deus nos dá a oportunidade de escolher se a gente vai andar com essa pessoa ou não. Isso não é deixar de buscar o tesouro na vida dela, mas é discernir o que Deus está nos falando. Isso é um dom. E quantas vezes a gente fala que a gente discerne, a gente ouve Deus falando isso, Deus falando aquilo, e por que a gente não discerne essas coisas? Quem são aqueles que nos promovem genuinamente? Quem são aqueles que nos afundam? Faz sentido? Então Jesus, por causa que ele amava Pedro, ele confrontou.
E eu sinto Deus falando com a gente hoje. Algumas coisas eu queria que você levasse daqui hoje. O quanto realmente você quer viver e colher aquilo que Deus tem para você em 2019. Existe um processo de amadurecimento. O Dr. Don Lynch sempre fala disso. Se você quer colher algo novo de Deus, saiba que você vai passar por um processo de amadurecimento. E isso tem um preço a ser pago. Amém? Mas quando o nosso coração é disponível, fica mais fácil ou mais difícil? Muito mais. A gente não sente tanto. A gente sente muitas vezes porque o nosso coração endurece. Mas quando a gente aceita o processo que a gente precisa passar, ele se torna leve. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, Jesus fala. Para aqueles que recebem o que ele tem. Amém?